primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de liberdade, né, como lugar de memória, né, como conceito, como ideia, né, é que a liberdade tem sentidos e significados diferentes a depender de para quem é essa liberdade. Né? Então, por exemplo, na época do Luiz Gama nasceu em 1830. Né? Era um Brasil em que a escravidão não era algo proibido, não era algo errado, era algo consentido, era legalizado, havia leis que regiam a escravidão. Então, portanto, a liberdade para uma pessoa negra queria dizer uma coisa, a liberdade para um branco era outra coisa, porque ele já era livre. Ele queria, por exemplo, sei lá, comercializar, produzir, ficar mais rico livremente, né, independente da coroa portuguesa, por exemplo. Né? Ou num outro sistema político, mas não tinha as mesmas questões e as mesmas dicotomias que a pessoa negra, que nem era considerada pessoa, também a gente tem que lembrar disso, porque o roubo, né, a usurpação da nossa liberdade, ela também queria dizer a negação da nossa humanidade. Né? A gente não era considerada seres humanos naquela época, a gente era peça, era coisa, era uma coisa que era vendida, que era trocada, que era traficada, que era herdada, que se passava em testamento como se fosse um imóvel, como se fosse uma peça, um bem. Né? O que é a nação Palmares, o Quilombo dos Palmares, se não um registro objetivo de luta pela emancipação? Essa escolha que fizemos dentro de uma situação de opressão, de não estarmos oprimidas e submetidas ao regime, à escravidão, ao colonialismo, fez insurgir uma nação. Olha o que a liberdade é capaz de fazer. Ela cria um advogado autodidata, ela cria uma nação quilombola, porque quilombo é uma nação. É o primeiro projeto de nação pós-intervenção europeia neste território. Como bem sabemos, né, a abolição ela foi inconclusa, a escravidão ela permanece, a luta pela liberdade permanece, mas o sentimento e a memória, porque isso, a gente está falando de liberdade como lugar de memória, a nossa memória, nós não sabemos o que é ser livres aqui, nesse território violento e inóspito que é o Brasil, mas a gente tem uma memória de liberdade com os povos originários, que sempre estiveram aqui, e a gente tem uma memória de liberdade com os povos africanos. A gente não experimentou a liberdade, mas a gente tem uma memória dela. E a memória é uma equação muito preciosa entre lembranças e esquecimentos. A memória é uma equação entre lembranças e esquecimentos. E a gente lembra o que é ser livre. Por isso que a gente faz quilombo. Por isso Luiz Gamas vão insurgir constantemente. Ditadura militar. Os povos indígenas se levantaram tanto para denunciar para o cenário internacional quanto nacionalmente todo o horror que nós sofremos no passado, no presente, e que nós estamos vendo que as nossas gerações futuras vão sofrer também. E não se podia viajar. Por quê? Porque o passaporte dependia do tutor, que era o Serviço de Proteção ao Índio, e que, durante a ditadura militar, passou a ser a FUNAI. Se criou uma Comissão Nacional da Verdade e se esqueceu que existiram povos indígenas vítimas de ditadura. Que memória é essa? Que, ao longo, né, de uma atuação de 20 anos trabalhando com patrimônio, com memória, com a negação do nosso direito a ser titulares daquilo que nós criamos, dos nossos grafismos, dos nossos cantos, das nossas danças, da nossa reza, tendo uma liberdade vigiada por um Estado que se declarava tutor e que explorava os seus próprios tutelados, porque eles disseram, eles são incapazes, precisam de um substituto, um tutor, alguém que possa governá-los e governar e administrar os seus bens. Quando o Del recebeu o convite para escrever o espetáculo, enfim, e aí começou esse processo para montar, e chamou, e eu li o texto, e eu falei assim, gente, como que eu não conheço essa história? Como que eu não sei quem é esse cara? Tem alguma coisa errada aqui. Qual é o interesse? Por que essas histórias dessas pessoas não nos são ditas?
Porque quando a gente sabe quem a gente é, de onde a gente vem, qual é a nossa história, fica muito difícil a gente viver o aprisionamento dos rótulos que nos impõem. Fica muito difícil. Então, eu gosto de pensar essa minha trajetória nesse espetáculo sempre como, embora a gente já tenha falado, né, desse lugar da liberdade, esse termo é um termo muito amplo, né, e ao longo do tempo vai mudando muito o seu sentido, né? Eu gosto de pensar que eu só posso pensar em qualquer aspecto de liberdade se eu minimamente consigo saber quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha identidade, se eu consigo me libertar desses rótulos que me impõem.